dia, galera. Hoje é quarta-feira, nós estamos aqui, véspera de feriado, Semana Santa. Não é? Fizemos um programa maravilhoso, já vou contar que é gravado, porque sexta-feira não estamos aqui de jeito nenhum. Fizemos com a Lúcia Miraldi aí um programa sobre família aí pra sexta-feira, maravilhoso. Amanhã tem um programa super, super legal, gente, falando sobre pecuária, essas mulheres na pecuária aí que desenvolveram um aplicativo maravilhoso. Eita, aí, tá ó, porreta mesmo, pra área minha da amiga. pecuária. Eu tô muito, chateada. muito bom. Ah, nem tô no meu canto novo, gente. Ah, não. O que você tá fazendo aí? Você Ixi. está excluída, agora somos só eu e a Lana Massoni. Que é isso, Não, gente? não fala isso, não, até amiga, minha só avó. fica enciumada. Eu vou reivindicar que o chefe, eu não quero ficar nessa mesa. Que chefe o quê? Seu marido, fala desse jeito logo. Assume sua vida. Provisório. Assume a sua vida, sua Provisório. realidade. Amante não tem lar, viu? Gente, tô tão feliz que hoje é quase sexta, que tem feriado. Sextou, E você sabe que hoje, né, a hora que o despertador tocou, eu falei assim, rapaz, será que eu acordo? Mas aí eu lembrei que pra eu comprar um imóvel de luxo com o Breno, eu tenho que vir trabalhar, porque Deus mandou nós bonita, mas não mandou Menina, nada. Amiga, meu marido eu não vou fala mentir, que não, trabalhar não significa que você vai ganhar dinheiro. Quando Não, você eu acho que ele trabalha, tá você não tem certo. tempo, né, Ele- amor de Falar, você tem que pensar, Ele está empreender, certo, Beatriz. né? Ele está certo. Errado tá a gente ficar aqui igual três Você trabalha condenadas. pra morrer e você vai ver onde você vai chegar, viu? Bom, galera, mas vamos apresentar nosso convidado super especial aqui hoje, que tá aqui que você sabe calcinha informação, né? Calcinha, né? Papá. Breno, bom dia! Muito bom dia, Bia, Lana, Tuana. dia. Bom Prazer estar aqui dia. com vocês, Seja viu? muito bem-vindo! Muito obrigado, tô me sentindo muito bem-vindo. Não, mas você tem que se sentir, menino, porque você é famoso demais. Já falaram desse Breno. E você sabe que ele é o blogueiro do É o setor de Pois imobiliário. é, gente. É popstar. Eu falei, eu cheguei eu quero. aqui, Breno, as meninas falaram pra mim, gente, quem que é o Breno? Quem que é o Breno? Quem que é o Breno? Eu dando nem cabia. Eu falei, eu não acredito que você não tá vendo menino no Instagram, mãe. Não, eu que nem sou boba, eu já mandei mensagem, já botei ele numa live amanhã pro Empodere comigo. Olha só. Sai fora. Essa Lana, eu vou ter que cobrar um royalty aqui, alguma coisa, sabe? Porque Ela é assim, ninja. ela fica catando os nossos convidados. Não, levando, não, mas foi né? ao contrário, né? Da live veio pro papo Foi, calcinha. foi. Ah, então muito Verdade, bem, muito isso é obrigada, verdade. amigo. Ó, coração Começou pra na live, você. acabou que a ordem foi invertida. Né? Vem pra cá primeiro, a live é amanhã. Ô, Breno, conta pra mim o que você faz. Eu sou corretor de imóveis, eu sou especialista em imóveis de alto padrão e de Sim. luxo. Isso aqui na cidade de Rio Verde, região ou só aqui? Rio Verde e região. Rio Verde e né? região, aham. O região que eu falo é mais sobre demanda. Sim, sim. Eu não tenho captado imóveis fora de Rio Verde, mas sempre surge Aham. clientes interessados, aí eu vou atrás. É mais sobre demanda. Agora aqui em Rio Verde já é um mercado onde eu atuo mais Sim. Você atua presencialmente. só ou você atua com equipe? Hoje eu tô só. Sozinho. Eu trabalhei numa imobiliária até 2 semanas atrás. Sim. Onde eu tomei uma decisão de sair e criar minha própria equipe a partir de agora. Que Então interessante. tô bem nesse momento de transição. A gente vai entrar por intervalo rapidinho e eu vou voltar com você. O que eu quero saber do mercado imobiliário nessa cidade. Como é que é o mercado imobiliário dessa cidade? A expansão do mercado imobiliário aqui. Oscilação de preço que não tem, só tem aumento de preço. Eu não vejo que abaixa, só aumenta o preço, né, dos imóveis. E assim, essa supervalorização de imóveis aqui na cidade de Rio Verde. Você vai me responder já, pode Show ser? de bola, Ô, amiga, combinado. inclusive, dá pra você tirar uma dúvida do supermercado que você tá construindo. Que a Bia não tá construindo uma casa, Põe um não. Ela tá construindo um passarinho aí pra supermercado. ela. Pra Boa. você, querida. Galera, a gente já Olha a volta minha com cara. mais informações pra vocês. E como Vambora? empresarial? Alguém quer começar? Eu gostaria. Ah, então vai, Beatriz. A bela atriz, né? Breno, eu quero saber aqui, você falou pra mim que é corretor na cidade de Rio Verde, você atuava em conjunto e agora você está sozinho. Eu sou muito curiosa em relação a empreendimentos, a imobiliária externa, e eu sei que tem 2 ou 3 programas, inclusive na Netflix, que fala sobre isso, sobre corretores de alto padrão. É um ramo extremamente interessante, que ainda não tinha visto em Rio Verde, mas que você vê nos grandes centros, fora do país, tem muito. E são pessoas muito bem-sucedidas. Há quanto tempo você é corretor na cidade de Rio Verde? Sou corretor há pouco mais de 3 anos. Eu comecei em novembro de 2018. Aham. Até tava falando sobre isso anteontem no meu Instagram. Eu postei Sim. um pouquinho sobre a minha história. Em novembro de Mas 2018. por que você se envolveu nisso? Você viu que o mercado em Rio Verde era importante, era significativo? Você viu que mudou? É um ramo que você ganha dinheiro? Como é que é? Então, eu era do ramo da construção civil. Ah, então você já fazia parte Eu já desse quadro. fazia parte Aham. há quase 3 anos. Eu já Sim. estava há quase 3 anos trabalhando numa construtora. Eu fazia faculdade de engenharia civil e sim. eu era estagiário. Basicamente Aham. é isso. Eu fazia Aham. faculdade e estagiava numa construtora, então eu tinha muito contato.
E essa construtora trabalhava só com imóveis dentro de condomínio. Então já tinha um pouco de convivência ali, com obra e tudo mais. E eu tinha convivência com corretores, porque essa construtora tinha contato direto com corretores, querendo negociar daqui, querendo vender os imóveis dali. Então eu sempre presenciava. Então quando eu saí da construtora, primeira ideia que veio na minha cabeça, cara, eu quero me tornar corretor. Eu já tinha alguns amigos que já estavam no ramo, estavam dando super certo. Então eu literalmente falei, eu vou tentar e vou chegar com tudo. E isso foi, então, o pontapé inicial para você começar nessa profissão. Eu saí da construtora, na outra semana eu já estava atuando como corretor. Já foi meio que pensado. Então, nessa atuação sua desses 3 anos aí, você viu a brecha de partir para um nicho específico. Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. Eu não comecei logo de cara trabalhando com imóveis de alto padrão. Ô, Bia, é até uma pergunta que eu quero fazer. Sim. Porque assim, a gente tá falando a questão de imóveis com valor considerável. Já é como se diz assim, não desmerecendo os outros imóveis. Sim. Mas eu quero que você conta pra nós como chegar nesse passo a passo. Porque tem muitas pessoas que acham, não, ele agora só vende esse tipo de imóvel. Tem uma formação, você começou de baixo. Pra quem que tá começando, o que fazer? Você tem que ter um conhecimento específico com pessoas específicas, não? Então, eu vou falar o caminho que eu percorri, que é o que deu certo pra mim e que é o que eu até direciono outros corretores que querem partir pra esse lado dos imóveis de alto padrão. Eu comecei trabalhando de tudo. E esse é mais ou menos o jeito que todo mundo começa. Todo corretor que você perguntar, seja de carreira longa, seja quem tá há menos tempo no mercado, o cara quer começar vendendo um pouco de tudo, até para encontrar identificação. Por quê? Trabalhar com imóveis de alto padrão e de luxo, ele é mais rentável, obviamente. Porque o valor é mais agregado, um valor maior de imóveis, a comissão é proporcional. Ao invés de você vender 10, você vende 1 e o mesmo preço. Exatamente. Ao mesmo tempo, às vezes até na mesma janela de tempo. Às vezes eu levo 3 meses para vender 10 e eu levo 3 meses para vender um exemplo. Sim. Então, às vezes, a pessoa ela vem só pelo dinheiro, só pelo ganho. Só que requer identificação também. E requer relacionamento. Isso. Por quê? A pessoa que compra... E também a pessoa que tem um imóvel desse, ela não tá em qualquer lugar. Eu não acho ela em qualquer esquina. Então eu preciso ter este acesso. E não é do dia pra noite. Então quando eu comecei novo. Eu comecei na corretagem, eu tinha 20. Tinha 20 e 21 anos. 20 pra 21. Não, eu já tinha feito 21. Então, e eu não sou daqui de Rio Verde. Então, relacionamento meu, eu não tinha muito, já não era conhecido. Aham. Eu era novo, quase não tinha barba, tinha mais cabelo do que barba, agora é o contrário, né? Então, assim, as pessoas olhavam pra mim e assim, rapaz, e como é que eu vou comprar um imóvel caro com ele? Então, eu entendi meu lugar e comecei de baixo. Comecei trabalhando com loteamentos, com imóveis mais baratos, não desmerecendo, igual você falou. Mas é porque é um produto mais fácil e mais líquido de se vender. É mais rápido, né? É mais rápido. Então, eu comecei assim, aí com o tempo eu fui me identificando. Porque eu sempre fui muito envolvido com essa parte audiovisual. A Alana me acompanha, ela vê lá. Sempre gostei. Então, sempre tava procurando um imóvel que era mais bonito pra eu trabalhar, né? Então, eu comecei subindo um pouquinho, trabalhando em umas casas de 500, 600, 800 mil. Aí eu chegava, fazia meu material, as pessoas gostavam. Eu ia vendo que quanto mais bonito era o imóvel, mais chique ele era, mais eu tava tendo retorno, mais tendo engajamento, mais as pessoas me procuravam. Sim. Aí eu comecei a fazer venda através disso, através de uma foto boa que eu postava, um vídeo legal que eu fazia de uma casa mais bonita, via um comprador e me procurava pra comprar através dali. Mesmo sem relacionamento, mesmo sendo novo nem nada. Eu falei, olha, tem um ramo aqui que eu posso explorar. Aí eu fui só aumentando. Aonde eu cheguei no momento que eu falei, agora eu vou trabalhar só com isso. Sim. Eu acho que é muito interessante você falar dessa parte do seu trabalho, porque muita gente acha... Já tá na hora? Não, eu queria perguntar, mas pode continuar aí. É porque eu tô igual que as meninas, tô aqui igual o bonequinho do Querida, bolo. você não faz parte da bancada. Deixa o pé na mesa. Fica quietinha aí no seu canto. O negócio aqui é eu e a Alana agora. Ô, Breno, o que eu queria chegar é o seguinte, porque muitas vezes as pessoas acham que o corretor de imóveis é aquele que só vai ali e mostra a casa pro outro e fecha o negócio e pronto. Ele não sabe o trabalho que ele tem por trás. Ele tem que descrever o imóvel, ele tem que ir lá saber como é que tá o imóvel, ele tem que saber o corpo do imóvel, fazer como é que tá, produções. Né? Fazer boas... Exatamente. E assim, essa parte do audiovisual que você falou aí, hoje em dia é um diferencial, porque eu acho assim, a pessoa que entrou na rede social, ela viu uma casa ali de 100, de 50, de 200, de 1 milhão, de 2 milhões, de 5 milhões, já é diferente.
Outra coisa que eu vejo que vocês fazem hoje é já postar ali na rede social o valor da casa. Então, a pessoa já viu o valor da casa, o que ela vai? Não, isso aqui serve pra mim. Ela já viu um vídeo diferente da casa, como você falou. A casa pode custar hoje, uma casa geminada, ela pode custar 350 mil, mas se você faz um audiovisual dela bonitinho, se você soube fazer, ela já tem outra entrada no mercado. Isso é verdade ou não? Sim, sim. E outra, essa questão do imóvel bem trabalhado, bem apresentado, ele qualifica a pessoa. Sim. O que eu sempre falo? Olha, eu tenho muito respeito pelo meu tempo, pelo tempo do meu cliente, pelo tempo do vendedor do imóvel que eu peguei para vender. Então, se eu pego esse imóvel, faço o material bem esmiuçado dele, bem detalhista, pra pessoa chegar e pelas fotos conseguir ver tudo que ela quer ver. Pela descrição, ela já sabe tudo sobre imóvel. E principalmente, o preço. A partir do momento que ela chega em mim, Breno, quero visitar, ela já tem tudo na mão. Você não precisa ter especulação ali mais, né? Não precisa ter especulação. Eu tiro ali o especulador de lado e vou direto no qualificado. Porque é o que eu falo, em respeito ao meu tempo de trabalho, em respeito ao tempo dele e em respeito ao tempo também do morador da casa. Porque eu trabalho em muitas casas que tem morador, casas usadas. É verdade. Aí a pessoa fica recebendo ali dentro de casa, dia após dia, gente que tá desqualificada. A própria rede social faz essa qualificação. Por quê? A pessoa tá procurando uma casa com uma determinada característica. Aí pelas fotos ela viu que a casa não tem, ela mesma nem vai me mandar mensagem. Ela nem vai olhar, né? Não quer nem olhar. É verdade. E no máximo ela vai me mandar a casa e falar, olha, eu gostei dessa casa, mas ela não tem isso. Você tem uma parecida que tem, exemplo, uma piscina. Eu tenho essa casa e ela não tem piscina. Você tem uma parecida que tem a piscina pra me mostrar? Aí eu já pego outra que tem, que atende ela e já envio. Olha, essas são as fotos, o vídeo. Ah, Breno, gostei, vou visitar. Ela visita só pra tirar a prova real. Ela visita só pra chegar lá, se sentir dentro da casa e falar, nossa, é do jeitinho que eu vi nas fotos. 5 minutos que ela tá ali, ela já sabe o que é que ela quer, Exatamente, é muito mais otimizado o processo. Eu tenho um número de clientes menor, acaba, tipo assim, eu não atendo o cliente todo dia e noite. Sim. Mas os que eu atendo, os que eu levo no imóvel, ele já chega bem mais qualificado. Tudo isso em função da produção do material da casa. Não, dá licença, nós vamos para um intervalo agora. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar. Hoje, quarta-feira, nós estamos aqui com um assunto super interessante, que são imóveis. Nós estamos aqui com o Breno hoje, que é corretor de imóvel de luxo. O que significa isso, Beatriz? Significa, pelo amor de Deus, calma, gente. Triste. Já acabou. Nossa Senhora. Nossa, Alana, seu lugar não é aí, Alana. Deixa eu fazer um teste no meu também, eu tô aqui, ó. Alana, me liga aí. Tá vendo que a Alana tá vendo porque eu saio daí, esse troço na minha cadeira? É porque eu tô atrapalhando a filmagem do convidado. Aí eu sento aqui pra eles poderem fazer se eu fosse você, eu aproveitava. Eu ficava assim, tá? Igual mano. Tem que sair na foto. Bom, galera, nós estamos aqui. O programa hoje tá super animado. O Breno é uma pessoa maravilhosa. Tá contando aqui pra gente como que é ser um corretor aí de luxo, de imóveis de luxo. Por que ele foi pra esse nicho diferente, né? A Tuana tem uma pergunta e logo após eu tenho outra pergunta. Eu posso fazer a pergunta? Se vocês lembrarem que eu tô aqui também, tá? Não, mas você tá muito tímida hoje. Não, vocês não deixam eu falar? Nossa, calma, Alana, vai dar certo. Reivindicação. Tá, vai dar certo. Na organização Ô, Bia, eu vou fechar o microfone dela. Fecha. Ô, Breno, eu quero fazer uma pergunta. A gente falar um pouquinho sobre... Eu percebo, né? Como se diz, a gente fica stalkeando os convidados antes dele vir aqui no programa. É a questão da imagem. Né? A gente vê que você tem uma imagem diferenciada. Eu falo imagem assim, vestimenta, maneira de falar. Isso pesa muito em relação ao produto que você está vendendo. E a imagem do corretor. Antigamente a gente via como uma coisa muito pequena e hoje a gente vê que o corretor ele cresceu muito e hoje ele é um executivo da área. A gente olha para você ser um executivo da questão de corretagem. Isso conta muito, a imagem do corretor em relação ao produto que ele está vendendo? Primeiramente, muito obrigado. Não, é porque a gente é curiosa mesmo. É um blogueiro do imóvel. Que isso, que responsa, né? Então, eu acredito, tanto que isso é o que eu defendo, que a imagem, sim, ela tem um peso muito importante. Por quê? Produto por produto, hoje, o que eu vendo, muitos outros vendem. Nem sempre eu tenho uma exclusividade de um imóvel, tem aquele imóvel que tá só comigo. Então, muitas das vezes a pessoa ela vai querer comprar comigo, mas por mim. Não pelo produto que eu tô vendendo, porque ela se identificou comigo justamente por isso. Às vezes pela maneira com que eu me apresento, pela maneira com que até eu estou vestido.
No início, a Bia falou a respeito das séries lá da Netflix, né? Dos corretores Sim. que tem e tudo mais. Você vê que lá nos Estados Unidos, por exemplo, o corretor ele é visto quase como uma celebridade. Celebridade, é verdade. É quase como uma celebridade. Os caras têm série, tem programa Sim. de TV, é um lifestyle violento. E aqui no Brasil está iniciando essa ideia também. Exatamente, a gente está ressignificando a imagem do corretor de imóveis justamente para mostrar o que ele é, que é esse executivo de vendas. Porque quando se fala do ticket que eu trabalho, por exemplo, eu trabalho com imóveis a partir de R$1 milhão, mas eu tenho imóvel de 7 na minha carteira. Eu não posso chegar num imóvel desse para trabalhá-lo ou para apresentá-lo para um cliente de qualquer maneira. Não estou falando que minha vestimenta vai vender sozinho. Não Sim, é isso. claro. É estar Não, mas a imagem, ela vende. Exatamente, Não é estar condizente. Da mesma forma que eu falei no início, eu gostava de trabalhar em imóveis mais belos, mais bonitos, porque tem mais atributos visuais e eles engajam mais, atraem mais pessoas. E a imagem do vendedor é a mesma coisa. Quando o vendedor tá condizente, tá mais belo, não de aparência, de beleza, mas fala assim, harmoniosamente vestido, o jeito dele de se portar, ele atrai mais. Sim, o nosso passa mais cérebro, ele credibilidade, assimila né? melhor a informação. Ele se sente mais atraído pela pessoa de lá por conta disso. Então eu tenho esse cuidado. Eu tenho uma mentoria que eu faço para corretores que estão querendo fazer essa transição de mercado, às vezes aperfeiçoar suas técnicas e tudo mais para trabalhar imóveis de mais alto padrão. E esse dress code que eu chamo, que é a parte de posicionamento, postura, vestimenta, eu falo lá sobre isso, sobre o que faz sentido para mim, sobre o que eu aprendi e tudo mais, e tento repassar isso para os demais corretores, porque sim, eu acho muito importante. Além dessa, eu falo que além da. É o aspecto de limpeza. Eu falo Sim. que é tudo. E eu falo assim no ar mesmo, por quê, Bené? Você vai concordar comigo. Em qualquer lugar que você estiver hoje, até estava comentando isso com meu filho, que tá fazendo agronomia, tá terminando. Antigamente você via engenheiro agrônomo com a botina suja. Hoje você não vê mais Não engenheiro vê. agrônomo com a botina suja. Ele tá sempre Exatamente. limpinho, passadinho, bonitinho. Então vai mudando a cada dia. Você chegar num cliente hoje e se portar de maneira diferente na frente do cliente, seja ele um cliente que vai te render 50 mil, 100 ou 200 mil, você tem que fazer ele se sentir importante. Exatamente. Porque ele vai ser importante em qualquer época da sua vida. Você vai fidelizar seu cliente, não é verdade? Ele comprou um imóvel seu hoje de 500, amanhã ou depois ele pode querer trocar o de 500 para um de 1 milhão. Ele vai Exatamente. continuar sendo seu cliente, não é mesmo? Exatamente. Um negócio que eu quero te perguntar, desculpa, Alana, só mais essa aí, vocês vão ficar sozinhas aqui. Eu tô de aviso prévio, amiga. Você vai mostrar um imóvel para alguém, para um casal. Por exemplo, se for casa, geralmente um imóvel, a partir de 1 milhão, o cara já tá com a vida formada, ele já constituiu família, enfim, né? Quem que manda no negócio? É a mulher. Quem que A resposta é a define mulher. no final Pergunta mais o viajada que negócio? tem. Fala a verdade pra mim aqui. Porque nós, mulheres, temos uma tendência de quê? Deixar ele pensar Que ele que tá escolhendo. que ele que tá mandando. É só deixar pensar, Que né? ele que tá escolhendo. Aí O no golpe tá final, aí. Cai conta quem quer. pra mim, quem que é que vai mandar pra você fechar o É a negócio? mulher que manda, sem sombra de dúvidas. Tem nem discussão. Ela fala assim, vou conversar com meu marido. É, daqui a não pouco sei eu o te quê, falo, Daqui a pouco eu né? te falo. Aí ele vem e me liga Quando é férias. pra contar, tipo assim, a decisão que a esposa tomou, entendeu? Só porque assim, a última palavra aqui é minha. É dele. Mas Foi ela quem que- manda é ela, não É, tem jeito. né? Tem até um caso interessante. Eu posso contar uma Sim, história? por favor. Tava atendendo um casal lá no início da profissão, bem no começo mesmo, de fora. Quirinópolis, a cidade. Aí fomos ver uma casa, a mulher descia e o homem ficava no carro. Descia a mulher e os Uai. filhos, pá, olhava a casa e saía. Vamos pra próxima. Olhava a casa e o homem no carro, no telefone. Aí eu tive uma certa liberdade que eu falei, fulano, por que você não desce? Por que você não olha as casas também? Ele, não, eu só vou entrar na casa depois que a escritura tiver assinada e eu tiver pago. Porque ele mesmo, se eu não gostar, não tem como eu voltar atrás, porque é a minha mulher que manda. Aí, Já admitiu, acabou, já né? disse que acabou. esse Ela que modelo. manda, eu só preciso de um quarto pra eu dormir. Eu Ô, não Breno, posso mas, dormir em casa. mas a gente vê, brincadeiras à parte em relação a esse assunto, mas a gente vê que nós, mulheres, a gente tem mais uma visão mais detalhista do que a gente Sim, quer, né? com certeza. O homem não é, como se diz, diminuindo ninguém. Mas a gente vê que o homem, às vezes, ele é limitado. Não, ele é técnico. Não, o homem ele vai focar no churrasco, na televisão, na área de A lazer, mulher só receber os amigos. quer um bom quarto, quer uma boa Exatamente. sala. Não, eu já vejo, eu não sei se vocês vão concordar não, mas eu já vejo homem assim, ele vai ver
ver se a parede ali foi feita corretamente, Isso. se a metragem tá certinha, não é? Era assim, Isso. às vezes se ali o piso, o telhado, não sei o quê. E a mulher vê o visual, num contexto geral. É a decoração, é a cor da tinta, se tem um jardim que E a ela mulher gosta, olha né? muito também a praticidade do dia a dia, né? Isso. Porque é ela que vai contratar um funcionário, a colaboradora dela, vai ver se aquela área, às vezes, de limpeza tá adequada. Porque o homem não tem essa noção. Falou tudo, Alana. O que você acha? A mulher, ela sempre se preocupa mais com essa parte da convivência, do aconchego, do que o lar pode oferecer, não a estrutura da casa em si. Isso. Tá, que ela vai reparar se é bonita assim. Não é. Quando tem um erro grotesco, ela vai Sim. falar. Mas sempre pensando na funcionalidade do negócio. O homem, ele já chega mais pra achar defeito. E isso é normal. Eu faço isso com tudo que eu vou comprar. O homem chega e fala, olha, essa parede aqui não tá legal. Como é que comete um erro desse numa casa dessa? Um exemplo, olha, essa garagem não cabe meus carros com a porta aberta. Aqui o sol da tarde pega. O homem, ele já vai mais pra esse lado. Até porque, se tratando desse ticket do imóvel, Sim. como você falou, é uma pessoa que já comprou. Dificilmente é o primeiro imóvel. Ah, ela já tá Ela cambiando já o imóvel. comprou, ela já construiu, ela já investiu alguma vez na vida, sim. ela já tá ali na segunda, terceira vez que tá adquirindo. Então ela já teve experiências passadas. E normalmente o cliente, ele chega com as objeções das experiências negativas que ele teve antes. Então se o cara mora numa casa que hoje o problema dele é o quarto, que não cabe a cama dele, na casa que eu vou mostrar pra ele, o primeiro defeito que ele vai encontrar vai ser lá no quarto. Ele vai ver se o quarto não tem o mesmo defeito de onde ele mora. Exato. É verdade. Gente, você falou tudinho. E você sabe que eu acho É interessante. assim mesmo, Beatriz? É assim mesmo? Não vou A senhora que é investidora? A senhora que é investidora. A Bia que é investidora de imóveis? E hoje eu só tenho que amar. Ô, então gente, não eu sou tenho que identificando. anunciar. Logo mais chega aí pra vocês o Atacadista Caparelli, que ela tá construindo. É um supermercado no Cala a Campos boca, Elíseos. desgrama. Gente, nós vamos agora pro intervalo, que a Lana não para, gente. eu amo. Ai, nós já voltamos com muito mais informações pra vocês. Fiquem ligados. Não, eu quero comentar um ponto legal que ele traz no Instagram dele, que é o seguinte: como ele coloca as imagens e os preços e tal, a gente consegue ter noção do tão potente tá a nossa cidade. Verdade. E o tanto que a gente assim, a Rio Verde é uma cidade muito próspera. Ontem eu compartilhei um stories que o Breno fez, e aí uma amiga minha entrou no Instagram dele e aí mandou pra mim: caraca, quando eu morava em Rio Verde, que ela não é mais aqui, ela falou assim: eu nem imaginava que Rio Verde tava comportando imóveis de 7 milhões. E eu acabei de ver aqui no Instagram dele, e gente comprando e tal. E aí você consegue ter uma dimensão de como tá próspera a cidade, né? Economicamente falando. 7 milhões é pouco, tem de muito mais, não é Exato. verdade, Breno? Tem, Então, tem assim, demais. é uma coisa que você consegue ver de uma forma meio que superficial, analisando o Instagram de corretores de alto luxo, que a cidade tá prosperando, o negócio tá caminhando, porque se tem pessoas comprando, tem pessoas investindo na cidade, né? Exatamente. E nós temos dois lados ainda. Tem a pessoa que tem o dinheiro pra construir uma casa dessa, que não é nada barato, imobilizar ali. A pessoa imobiliza 5 milhões numa casa e espera vender. É uma pessoa que não tá precisando desses 5 Sim. milhões, né? Então a pessoa tem ali a potência pra imobilizar. E aí vem outro tão potente quanto pra comprar. E acontece esse negócio. Essas casas não estão só ali na prateleira. Tem visitas semanalmente nessas casas de 6, 7 milhões. Elas não demoram pra ser vendidas. Recentemente foi vendida uma de mais de 6 milhões no Mia Fiore. Então eu tenho 2 casas hoje de 6 milhões e meio. Eu vou conhecer uma na próxima semana de mais de 7. Eu sei de uma em construção que a minha avaliação nela é mais de 9. E vende. E vende. Aham. Por quê? São casas assim específicas que quem quer comprar uma casa que tem o que ela tem, só tem ela. Aí entra no quesito exclusividade. O imóvel de luxo dele, ele é completamente diferente dos demais. Ele é exclusivo, ele não tem ali só a metragem, só a área construída dele que é maior, e isso faz ele ter preço. Ele tem atributos que às vezes é só dele. Então me fala desses diferenciais pra você hoje, porque hoje em dia, e assim, eu não sei se você vai concordar comigo, eu pesquiso muito imóveis, eu gosto de acompanhar esse mercado imobiliário, porque eu acho que até pro dia a dia nosso na cidade é importante, seja a profissão Sim. que você tiver. Com certeza. Não é verdade? Isso faz parte da É economia. justamente isso. Você consegue ver, assim, por exemplo, eu que tenho empresa O na cidade, crescimento. eu consigo fazer uma análise de mercado local, o quão próxima tá a cidade, É. pra ver o quão eu vou investir na minha Exatamente. empresa. É Se eu isso vou mesmo. mantê-la aqui, se eu vou, sei lá, às vezes abrir pra região. Pra definir o próximo passo. né? Exato. Isso. 2019, eu fiz mais ou menos um estudo. Até vamos pegar casa popular. Um popular que eu falo, vamos pegar a casa geminada. Ela estava em torno de 180 a 190 mil em 2019. Isso. Passou a pandemia,
Em 2021, ela pulou de 180 mil para 350, 400 mil. Isso. Aí, ó, tem gente já falando que sim, Ele não comprou é verdade? uma comigo de 180 mil? 2018? 19. Olha, não é casa que ele verdade? mora, Não eu tô vendi pra falando ele. verdade, não é? Hoje você vende ela por 350, 400 Sem tranquilo. fazer nada. Sem fazer alterar nada. nadinha Não tem nela. nada. Não é Exato. verdade? Ou seja, em 2 anos, ela dobrou de preço. A tendência é dobrar também ou não. E eu vejo assim, mesmo as casas geminadas, tudo, ela tem que ter um diferencial. Não Com tem? certeza. Hoje, por exemplo, o mercado tá cheio, é gente construindo e tudo. É importante eu que vou vender ter o diferencial numa casa de luxo ou não? Esse diferencial, o que para você, Breno, hoje como corretor é mais importante? O que o seu cliente exige hoje numa casa a partir de 3 milhões de reais? Tá, vamos lá. Primeiramente, falando sobre a valorização Sim. da casa que dobrou de preço, isso é um fator pandemia. Porque o custo da casa subiu demais. Essa casa hoje de 190 mil, você não constrói ela pelos 190 mil. Nunca mais, né? Não constrói. Você não compra o terreno e constrói. Estamos falando de uma casa de 70 metros. Hoje, essa casa aqui, há 2 anos atrás, vendia. Ou seja, a pessoa vendia com lucro por 180, 190 mil. Hoje ela constrói com 260. Custo. Mesmo? Por aí. Aham, Porque o terreno dobrou de preço. é verdade. A construção, O os material, materiais de construção né? estão Aham. falando de 40% a 45% nessa janela. E isso foi por conta da pandemia. Isso é algo assim extraordinário. A valorização de um imóvel novo normal, em épocas normais, digamos assim, ela é de 7% a 10% ano. Chega um momento ali que ela estagna. Então, só acontece essa duplicação, que dobra o preço na janela de 2 anos por conta do fator pandemia. A partir de agora, tende a voltar ao que era mais normal antes, se não tivermos mais picos e tudo mais, né? Porque tava tendo escassez de material, Sim. escassez de terreno, tava dando briga. Na verdade, hoje ainda É mais ou menos assim. verdade. Eu Construtor vi não dá isso pra você mesmo. comprar terreno em Rio Pessoas Verde. falando que, mas eu queria comprar um terreno, as pessoas não estão vendendo. E isso fez com que valorizasse mais o mercado, essa negociação. E eu vejo assim, pessoas hoje, elas investem em imóveis. É o que você disse, a pessoa às vezes ela já tem o imóvel, ela compra um para investir, para valorizar, para vender depois, fazer negócio. Isso é real? Sim. O terreno, ele é um dos principais fatores que influenciam nesse aumento de preço. Porque, por exemplo, a casa que você citou de 180, 190 mil. Nessa época aí, um terreno inteiro, ou seja, que dava pra fazer 2 casas dessas, dava pra comprar por 100, 110 mil reais. É verdade. Ou seja, um meio terreno saía 55, 60. Aí você ia fazer uma casa e vendia por 190. Hoje, o terreno inteiro, que era 110 mil, é 250. Então, te custa 125 mil só pra você comprar meio. Aí você gasta mais 100, 120 pra você construir a casa, onde chega nos 250, 260 de custo que eu te falei. Aí a pessoa precisa ganhar, que ela tá fazendo pra vender, ela vai vender essa casa ali por 350 mil reais. Se tratando do que você falou da diferenciação, o imóvel de luxo, ele precisa ainda mais ter atributos que o diferenciem dos demais, do que um imóvel do segmento econômico. Ainda mais. Por quê? Porque, primeiro, o nível do comprador é muito mais exigente. Normalmente, ele já tem um imóvel. Uma pessoa que tem uma casa de 3, 4, 5, 6 milhões, ela já mora muito bem. Sim. Ela já tem um ou alguns imóveis e já teve ao longo da vida. Então, ela sabe o que é bom e o que não é. Pra mim, Breno, hoje o que faz mais sentido é investir em tecnologia. Então, você chega na casa que ela oferece, obviamente, uma planta moderna, um projeto moderno, atual, uma localização bacana, uma região com oferta de alto padrão, que eu falo. Mas se tratando da porta para dentro da casa, ela tem que ser moderna, tem que ter tecnologia. Então hoje, automação, revestimentos de primeira linha, não dá para não ter. Revestimentos da casa, por exemplo, tem que ser primeira linha. Agora vamos além, vamos falar de mobília, de móveis planejados. Móveis assinados, por exemplo, valorizam um imóvel que não tem. Eu não acreditava nisso, nessa parte. Com certeza, com certeza. Eu acreditava que tinha que ter um planejado, mas eu não acreditava que aquele planejado específico daria um retorno maior. Se tratando desse tipo de imóvel, assim, por exemplo, eu pego uma casa aí, 300 metros quadrados. Uma casa de condomínio hoje eu já tenho uma casa de 300 metros quadrados. Eu posso fazer os planejados dela com 100 mil reais, 120? Nunca. Posso fazer com $500 mil.
Se você for dependendo da loja, por exemplo, for na área, amiga, você faz o valor da casa. Faz o valor da casa. Eu sei de apartamentos aqui em Rio Verde que foram adquiridos por R$1 milhão e tem mais 1 milhão em armário. Sim, Tô falando só de planejar. O que é muito fixo. normal. Sim. Ainda nem tô falando de mobília, né? De poltronas, cadeiras, sim. mesas, TV, essas coisas. Então, isso valoriza muito o imóvel e em determinados imóveis é indispensável uma mobília, uns móveis planejados assinados, por exemplo. Tem gente que vai além, tem gente que já mobilia a casa. O que seria um chamativo a mais. Com certeza. Se tratando do mercado hoje nas grandes capitais e Estados Unidos, vem de lá primeiro. Nos Estados Unidos começou, agora grandes capitais já estão instaurando imóveis de porteira fechada. A pessoa chega, literalmente, ela monta já a entra casa pra só você. com a roupa dela ali. Você chega só com a roupa. Aí nisso, o nível de exigência é ainda maior. Então você não pode errar, você tem que colocar tudo do bom e do melhor. E essas coisas, elas não, como eu posso dizer, elas não refletem somente no preço de um imóvel, mas sim na percepção do valor. É diferente de eu chegar e para apresentar uma casa para você de R$6 milhões, e eu falar, essa casa tem tantos metros quadrados, ela tá em tal condomínio, ela custa R$6 milhões. Eu falei de uma forma. Agora eu chegar e falar, olha, essa casa, o projeto dela é do arquiteto fulano de tal, aí você já conhece. Os armários dela são assinados pela empresa tal, a mobília empresa tal, cortinas empresa tal, janelas automatizadas da empresa tal, revestimentos tal, e ela tá por R$6 milhões. A percepção de valor completamente É a diferente. descrição, né? Com certeza. Exatamente. É outra. Porque o preço é sempre a gente justifica com o valor, não o contrário. Então eu tenho um preço de R$6 milhões, beleza, o que tá inserido? Aí é onde eu vou Aí justificar. é o diferencial que você vai falar. Esse diferencial dentro da casa, em matéria de construção, o que seria necessário hoje uma casa? O que seu cliente hoje exige? Olha, eu quero uma piscina, eu quero um home diferente, tem que ter tantos quartos meus filhos. O que é o que você vê de mais de diferencial? Você ter dentro do imóvel de luxo? Isso é personalizado, digamos assim. Igual eu tava falando com vocês mais cedo. O cliente chega para comprar uma casa dessa comigo, ele chega com todas as dores que ele tem na atual. Então, tudo que ele quer resolver de problema na casa que ele mora hoje, ele quer resolver na próxima. Então, se ele falta um quarto de visita lá, agora, se ele tem 4, ele quer 5. Se lá ele não tinha um escritório bacana, agora ele quer um escritório maior. Se lá a piscina era pequena, agora ele quer uma piscina melhor. É sempre assim. Quando se faz uma casa para vender, tratando do construtor, ele tem que tentar agradar todo mundo, mas nunca vai conseguir. Aí ele faz um projeto comercial, que eu falo. Ou seja, ela concebeu um projeto de uma casa para vender, desde o início. Ela vai ter que ter, se for um imóvel desse de luxo, assim, desconsiderando preço, tamanho e tal, ele vai ter que pôr 4 vagas cobertas. Se a casa for sobrada, ele vai ter que pôr elevador. No mínimo, o fosso do elevador para a instalação do elevador. Já tem que ter aquele projeto pronto. Acessibilidade. Ele vai ter que ter sala de estar, jantar, sala de TV, tudo dedicado. Vai ter que ter o home cinema, vai ter que ter escritório, cozinha, área gourmet separados. Lavanderia boa, que é uma dor, assim... Somente a pessoa tem família ali a partir de 3, 4 pessoas, ela já sofre com o tamanho de lavanderia. Exatamente. Tem gente que literalmente chega pra mim, acontece, de ir direto na lavanderia da casa. Eu quero ver a área de serviço, porque se a área de serviço não me atender, eu não moro. Piscina, indispensável. Uma área gourmet diferente. E depois, com a pandemia, a gente percebeu isso, né? As pessoas começaram a valorizar muito encontros, mais, né? E aí elas estão procurando lugares, assim, que tenham um conforto maior, que dê pra reunir os amigos, que dê pra fazer. Exatamente. Eu quero até fazer uma pergunta, porque assim, a gente tá falando muito... última pergunta, viu, amiga? Tá bom, muito de casas, né? A gente pode também estender isso para apartamentos de luxo, porque a gente, hoje, por mais que a pessoa ela queira algo grande, tem muita pessoa que preza pela segurança. E às vezes um bom apartamento. Isso inclui apartamentos também? Com certeza. Essa ideia de luxo? Com certeza. Hoje, apartamentos, eles oferecem tudo e às vezes até mais do que uma casa de luxo oferece. A única diferença é que algumas coisas estão fracionadas no condomínio, né? Na área de lazer em comum do apartamento. E outras coisas estão da porta do apartamento pra dentro. O apartamento, ele sempre vai ter essa limitação do seguinte: eu quero receber o número X de pessoas, eu recebo no apartamento. Vou aumentar esse número de pessoas? Aí eu tenho a infraestrutura do condomínio, que normalmente é sensacional. Nós temos o Sena do Parque hoje, que é referência. O apartamento, você entra nele, o living dele, a parte de sala de jantar, gourmet, é enorme. Dá pra receber muita gente, é lindo. Você vai nos quartos, não é que são quartos pequenos, mas assim, são quartos compactos. São normais. Cabe a família, cabe tranquilo o casal, cabe os filhos. Beleza, agora você entra na área living dele,
Aí você desce pra área de lazer do condomínio, é sensacional. Ou seja, na casa você tem tudo ali dentro da sua casa. Você vai ter a piscina e tudo mais. No apartamento a percepção é um pouco diferente. Só que você ainda tem tudo e na verdade às vezes tem até mais. O apartamento normalmente oferece sauna, piscina, área de 2, 3 áreas de churrasqueira, piscina adulta, infantil, climatizada, sem ser climatizada. Normalmente tem de tudo. Então, apartamentos de luxo, tem um agora aí que, tipo assim, é um projeto que eu nunca vi em Rio Verde. Eu também achei grandioso. Nossa, O Dubai. surreal. Tá lançando Aí, agora. ó, Gente, investidora tem, Beatriz. Tem SkyDrive, tem estacionamento pra você chegar com o seu Gente, carro, isso daí, elevador e leva o seu isso carro aí. direto pro seu Não, Não, apartamento. é surreal isso É daí. A hora que eu vi, diferente. eu falei, É não. Você diferente. fala, Aqui Rio Verde comporta, isso daí, né? comporta. Já foi um monte de unidades vendidas. Não, é por isso que eu É. falo, gente, tá surreal, tanto que Rio Verde tá crescendo. Aham. Amiga, vende seu atacadista e compra um desse. Porque aí quando a gente. Breno, vamos no quando a tete a gente tete for aqui. lá, eu Nós já entro com o meu carro. Nós estamos terminando o programa Peraí, eu quero aqui. mandar um beijo, porque a Raquel Trevisano. Ela acabou de mandar aqui. Eu falei pra ela cuidar da nossa imagem, ô Ela mandou Alaninha. aqui, ó. Ela falou: estou adorando o programa, parabéns, Breno. Imagem Obrigado. totalmente alinhada ao seu negócio. E ela falou que você arrasa. Obrigado, Um beijo, obrigado. Raquel. Ó, meninas, Trevisano. e eu falei pra Raquel, que a gente tava comentando dela aqui fora do ar. A gente tem que cuidar da nossa imagem, né, Raquel? É. Estamos no aguardo do cafezinho. Breno, eu quero agradecer a sua participação. O programa foi maravilhoso. Quero estender pra você voltar mais vezes pra gente falar mais sobre isso. É um assunto que eu adoro falar. Não sou da área, mas adoro falar. E é muito interessante pro meu ouvinte também. No nosso ouvinte, Claro. não é? Que a gente fala que são ouvintes mulheres, mas também homens, né? Claro. Ouvem muito. Boa Isso parte. daí é um assunto assim que diz respeito a todos. Como você falou, né? O homem paga e a mulher escolhe. Exatamente. É sempre assim. Ó. Aí, ó. Tá vendo? Continue assim, né? Tá Essa vendo, é a Alaninha? ordem natural das coisas. Ô, Tuana, você tá indo no caminho errado, minha amiga. Então, Eu vou ter que começar a trabalhar de outra maneira, porque o minha negócio tá estranho. amigo, um abraço pra você. Obrigada, Muito obrigada por Brena. você ter tirado esse tempinho e vindo nos visitar. Isso, eu que agradeço o convite de vocês. E sim, nossa, se tiver mais convites aí, meu nome é pronto. Não Eu repara. sempre online. Eu achei, Gostei demais, achei já chique assisti. demais, Bia. Ele falou que a gente é totalmente diferente. É, amigo, mas aí Não, é mas é pior. pra melhor. É pra Ah, melhor. Não, tá bom. Eu já ouvia vocês, mas assim, tá aqui, a energia é completamente Agora ia diferente. estar com a Vocês são pedra, que você vai ver. Você maravilhosos sai demais. correndo. É três doidas. Um beijo pra Um você. beijo. Até mais. Vocês Beijo. não vão Beijo. Beijo. Até amanhã.